Nossa programação tem o apoio cultural de Taxar Joias, sempre uma revendedora perto de você. O turismo é uma atividade que gera emprego e renda para milhões de brasileiros. Todos devem estar atentos para não permitir a violação dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Precisamos sensibilizar toda a sociedade. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime hediondo, tanto para quem pratica como para quem se omite. Faça sua parte, denuncie, Disque 100. Funciona 24 horas e o anonimato é garantido. Este programa é livre para todos os públicos. Estamos entrando. Peraí que eu não lhe ouvi. Carlos. Ai, que bonito! Ai, isso tem que ajeitar o microfone do professor. A gente estava aqui, todo mundo super atentos e atentas à nova abertura, né, Érica, do Paralelo 30. Lindamente produzida por Everton Cosme e Rafael Viana. Ficou... Né? O trabalho é da Everton Cosme. Ficou lindaça. Everton Cosme E representa muito, junto com a trilha, né? Nossa música que iniciamos, fizemos a troca, começamos a utilizar essa nova trilha no aniversário do Paralelo 30, né? 10 anos de Paralelo no ar. E agora já integrando aí todas as modificações, atualizações da programação da FURC TV. Cenário novo no ar também. Não sei se o Andrezinho quer fazer o plano mais aberto, se é possível agora, para mostrar. Temos cenário novo, né, aqui no estúdio da FURG FM, FURG TV. Tá bem. Confesso que me deixa... Não chega a pegar ali por baixo. Mas dá pra ver. Que tem... confesso que fico com saudade da arte do Thiago Madruga. Mas com todo o meu respeito ao artista, é o cenógrafo da FURG que fez, né, o G. Fonseca. Então, tá bem. Estamos estreando várias coisas novas na programação da FURG TV e FURG FM. Ficou realmente... Parabéns aos envolvidos. Muito bonito, aos envolvidas. Ficou muito legal. Gente, iniciamos assim, 11 horas 5 minutos. Iniciamos o mês de abril. E a primeira segunda-feira de abril é sempre dia de Observatório dos Conflitos do Extremo Sul, aqui no Paralelo com a gente. Carlos Machado está aqui no estúdio e tem a proposta de fazer uma análise, de trazer a questão do golpe dentro do golpe, fazer aí uma memória, um resgate da nossa memória, que é necessário, né, Carlos? Por vezes
A gente sempre diz que é necessário lembrar para que não aconteça mais. Bem, temos aí 54 anos, fez no final de semana 54 anos do último golpe civil-militar que tivemos no Brasil. E, bem, está acontecendo de novo, com outra conjuntura, com outra roupagem. Mais um golpe, né? Que o povo está sofrendo, está passando, enfrentando. Carlos vai falar um pouco sobre isso, vai falar mais um pouco do ciclo de debates que vai acontecer na FURG, já divulgamos aqui na outra semana, mas vamos entrar um pouquinho mais nessa programação do ciclo de debates, que inicia, então, dia 5, junto com a aula inaugural da FURG e também com o show Elas no Palco, né? Precisava falar tudo junto, misturado no mesmo dia. Seguindo uma programação, né? Inicia às 5 da tarde, termina às 19, depois às 19 inicia a aula inaugural e às 20 inicia o show. Vamos fazer tudo isso junto. Muito bem. 11h07. Vou pedir para o Carlos dar um bom dia inicial para a gente começar antes da música, por favor. Bom dia. Vou aproveitando porque... Por favor. Não foi planejado, mas os astros se articularam para que essas 3 atividades acontecessem no mesmo dia. Verdade. Apesar de grupos, pessoas diferentes, inclusive convidei os alunos de políticas públicas para participarem da aula da professora Cleusa, a aula magna, e depois a gente conversar sobre isso, porque a reitora da universidade deu uma política e, por sua vez, tem toda uma proposta que também a própria Indifes inúmeras vezes se manifestou contra tanto o golpe como todas as medidas que vêm, inclusive tem algumas novidades aqui do último do ministro da regulamentação, que depois eu vou comentar um pouquinho, né? Antes de fugir do Ministério, amanhã, no dia 7, até o dia 7, mas a princípio parece até amanhã, eles estão tudo, né, sobre isso. E também, como disse, conversar um pouco mais de detalhes do golpe de 54 anos, que na verdade não é o golpe. Nós vivemos mais golpes militares no Brasil do que democracia, mesmo a democracia esta representativa. Então, né, e destacar, como colocamos lá, os aspectos políticos, sociais e simbólicos, ou seja, como eles produzem essas atividades, pegando o exemplo mais atual, né? Então, essa nossa conversa, assim, e outros aspectos sobre a conjuntura aí que está acontecendo essa semana, conforme os jornais vão ser bastante tensas, conturbadas, debatidas, discutidas, que é normal da democracia. A questão é para onde se vai se continuar a ilegalidade ou se reestabelece que está difícil a situação em função do próprio crescimento de grupos fascistas cada vez mais né? Descarado, ofensivo e inclusive com apoio da grupos das ditas forças de segurança para defender o sistema injusto que a gente vive. Verdade. Tá bem, temos bastante coisa para conversar, então. Rafa, vou pedir a música inicial para a gente conseguir pegar o cafezinho, articular as ideias. Não sei se tem algo para além dessas agendas que a gente já deu agora no início do programa. Reforço, então, o ciclo de debates, o golpe de 2016 e seus efeitos para a democracia e a educação no Brasil. Carlos vai falar mais, mas a agenda é esta no dia 5 de abril, então essa quinta-feira das 5 às 7 horas da tarde, iniciando com o tema Golpe, ódio à democracia e desigualdade social com Cristiano Engelke, tá bem? Em seguida disso tem a aula magna, a aula inaugural da universidade em 2018 no SIDEC Sul às 19 e às 20 horas também no SIDEC, show Elas no Palco com comigo, Paula Kirst, Luciana Lima, Gilmara Colares, Grupo Kiai. Tem a parte da dança com Raquel Laurino e Ariel Lechistão. Só gente e tem hein? Também a poesia com a Marcela Richter. Então, gratuito, todo mundo está convidado. Que legal. Gratuito, todo mundo está convocado.
Show de bola. E é necessário dizer, né, que é o encerramento do Março Lilás na FURG, então se faz essa conexão com elas no palco, trazendo toda a expressividade das mulheres artistas de Rio Grande, reforçando que o espaço das mulheres também é o espaço de destaque. Né? Então, é isso. Pedir a musiquinha? Pode ser? Pode ser. Qual é, Rafa, a primeira música? Vamos começar com Orixás Atrevido. Tome. Pode ser? Pode. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Hey nana, comenzaré yo a relatarles esta historia no es de hada. Leyenda que contaba Chulo Diego de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir de negro fango que logaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Andaba vigilando a la criolla de Canadá. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Y el punto se tiró de Gil a buscar al agua guarida vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. Que esta historia es candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíste acere, todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía, el punto se la gastaba. Oh, una linda habitación en el Coiba. El punto se la gastaba. Hay un vestido para él, hay una camisa para mí. El punto se la gastaba. Sí, quería ir a la playa. El punto se la gastaba. Ya la cuenta no le daba, no le daba. El punto se la gastaba. Al concierto con Orixás a vacilar. El punto se la gastaba. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Pepe al chulo le toca, pone sus botas rotas, rompe la puerta, tumba una copa, el ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio, continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención, busca a su chica, pura emoción, a los consortes bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. Te creíste que eras vivo, que mi chica te ganabas. Ahora ves, te dejé sin nada, sin chica para bailar, ni lujo para impresionar. Te pasó por no pensar que los demás también ganan, y por gracias al Señor no te rastrilles la cara. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. ¿Qué punto el tipo hacer? ¿Qué clase de jugada hemos metido? 11 horas 15 minutos, atrevido. Muito bem, Orixás. Iniciando o nosso mês, a nossa semana, no Paralelo 30, Observatório dos Conflitos do Extremo Sul. Aqui sentado à minha esquerda, Carlos Machado,
um dos responsáveis por tocar o observatório e por tantas outras coisas na universidade fora dela, entre elas o ciclo de debates, que falaremos hoje um pouco, né, Carlos? Não sei por onde queres começar, se queres começar por aqui ou outras questões. Pois eu vou começar, eu fiz um breve comentário, bom dia a todos e a todas. Antes da música dos Orixás. E tínhamos pensado o título, né, o golpe como conflito político, social e simbólico, né? E daí também tinha colocado de que eu acho que o melhor seria os golpes. Os golpes, pode. Poderia começar por isso e daí depois desdobrar alguns comentários sobre o que está acontecendo no país dessa semana, né, atividades que nós estamos envolvidos ou colegas estão envolvidos, e um pouco de detalhes sobre o ciclo de debates que nós vamos iniciar agora quinta-feira, que já foi anunciado, que todos estão convidados, é no pavilhão 4. Na sala 4115, nós tínhamos até sexta-feira em torno de 60 inscritos, talvez no fim de semana já tem mais, e nós vamos verificar isso amanhã, e para inclusive ser necessário ampliarmos o espaço, utilizar outro espaço. Né? E relembrando também que depois do debate, nós teremos no CIDEC, né, a conferência, a palestra de aula magna da reitora, né, sobre a educação brasileira, a situação que nós estamos vivendo, imagino, e depois um super mega show com estrelas internacionais, né, e todos estão convidados. Muito bom. Né? Elas são do Internacional do Grêmio, não tenho certeza, mas são internacionais em todo caso. Então, sobre a questão do golpe ou os golpes, eu acho que para conversar sobre isso, inicialmente a gente tinha que recordar rapidamente alguns aspectos da história do Brasil. Nos 518 anos que existe o Brasil, desde a chegada dos portugueses, seja da invasão seja da outras explicações, depende do ângulo que tu olha, né? Se tu olhar do ponto de vista dos indígenas e dos negros africanos que foram trazidos como escravos, invasão, né? Do ponto de vista dos portugueses e do ponto de vista daqueles que não se julgam como membros das elites, que são os que dominam desde então, para eles foi um encontro de civilização, a chegada dos portugueses, etc., como inclusive apareceu esses dias aí na própria imprensa. Bem, então, até 1888, com a escravidão de milhares de brasileiros, né, não poderíamos falar de democracia, né? Mesmo assim, existindo um parlamento, o império, o imperador tinha a palavra final, como também abaixo, né, com centenas, como eu falei, de milhares de pessoas escravas inadmissíveis. Então, nos últimos 120 anos que nós vemos, a própria República surge de um golpe, né? Claro que o Marechal estava completamente bêbado, dizem aí, no entanto, foi um golpe que, num determinado período, até assumia aí o controle, digamos, dessa transição. O medo das elites era que o Dom Pedro pudesse mobilizar, a partir das medidas que a princesa Isabel tinha tomado de o fim da escravidão, pudesse ter uma ameaça às suas propriedades, riqueza e, né, poderio que exerce. Né? A política, no período até 30, quando Getúlio é eleito, ou seja, rouba mais do que o outro candidato, né? Porque nem as mulheres votavam, o voto não era secreto e se votava nas fazendas, né? As greves, até 1911, né, os marinheiros sofriam chibatada, levavam chicote,
né? Não é a troco de nada essas manifestações no interior do Estado, novo, né? com um chicote que é a lembrança da memória desse grupo do 1% que vem extorquindo a população, a natureza, etc, etc. Nos anos 37, né, o próprio Getúlio assume como ditador, com apoio das Forças Armadas. Né? Isso é importante, não é as Forças Armadas sozinhas dão um golpe, não, é sempre com grupos de civis, grupos de políticos, grupo das classes dominantes. É a legitimação da sociedade, de parte da sociedade. Exatamente, ou seja, no final ali, né, comentar uma síntese disso para enganchar com... fazer um gancho, um link com 2016. A mesma coisa em 45, quando se derrota o fascismo e o nazismo, os militares dão um golpe para organizar as eleições. Né? Na verdade, a ameaça era o próprio Getúlio, que depois volta como eleito, e os mesmos grupos, inclusive o Golbery aqui já estava conspirando, tanto é que é demitido depois, né? E vai para os Estados Unidos fazer cursinho com seus amos, né? E volta a particular o golpe de 64, né? A ideia era derrubar o Getúlio, só que o Getúlio se suicida, né? E interrompe a situação deles até 64, assume em 64, enfatizando militares, classes dominantes, grupos do 1%, latifúndio, agronegócio. Esses mesmos grupos que hoje estão com a campanha ofensiva fascista, para rasgar a Constituição. Por quê? Por causa que a Constituição diz que não é permitido. Comentamos no outro dia, é uma liminar que está permitindo a prisão em segunda instância contra o que diz a Constituição. Né? Bem, mas a coisa é maior. Então, de 64, governo até 89, sendo que em 66, 67, 68 se articula o golpe dentro do golpe, como se chama, que é o golpe que teria sido para botar ordem, já que os civis são irresponsáveis, ignorantes, não sabem governar, são as crianças que têm que ser governado pelo poder moderador, o imperador, antes era imperador, agora, depois de 50 e poucos, quando vão fazer curso nos Estados Unidos e criam a Lei de Segurança Nacional, eles são os guardiões, e eu acho que hoje, na verdade, teria 3, que as próprias Forças Armadas, o STF, parte do Judiciário, não o STF propriamente dito, mas parte do Judiciário, e a própria imprensa que, desde 64, financiou, apoiou a Globo, a própria RBS mesmo. Se vocês pegarem as datas do surgimento deles, são desse período que crescem justamente para ser a imprensa oficial da ditadura. Né? Então, o 2016 é uma outra modalidade, mas não diferencia. E daí a síntese é que todos os golpes, estes que eu comentei, sempre foram para beneficiar os interesses das classes dominantes. Como diz o Gessé, e antes dele, o Florestan Fernandes, tradicionalmente as classes dominantes, elas dão golpes preventivos. Ou seja, diante de qualquer ameaça de discussão, de debate do seu poder, da sua riqueza, da sua sonegação, do seu roubo, né, se utiliza, os militares assumem para botar em ordem os interesses deles. Carlos, fazer um comentário, tá, sobre essa síntese, esses pontos que tu destacou, e eu fui te ouvindo e percebendo, e penso que a tua intenção de fato era essa, similaridades dentro do caminhar, né, do desenvolver desses golpes, enfim, lá em 64 e para o que está acontecendo agora. Né? Então, por mais que não seja exatamente igual, porque de fato não tem como ser, né? A realidade vai mudando, a realidade social vai mudando e o golpe, obviamente, vai se adaptando, né? Quem articula vai adaptando as ações. Mas há, sim, né, uma lógica muito parecida na forma de agir, de intervir, do golpe que vivemos civil-militar lá em 64, iniciado em 64, e para o que aconteceu em 2016, certo? Isso. Tem similaridade. Pode falar. Eu destacaria, e já te passo... Não, por favor. 2. Uma delas,
que o Gessé tratou no livro dele sobre a classe média, publicado recentemente, é que tanto nos anos 30, como, vamos pegar 64 principalmente, grupos religiosos da classe média, numa determinada outra linguagem, a pequena burguesia, mas vamos chamar de classe média, para utilizar o Weber e outros, são mobilizados, né, em apoio a esses movimentos. Aqui em Rio Grande teve manifestações de passeada de 64, né? De apoio, né? De apoio pedindo a intervenção. A ameaça era o comunismo. A ameaça era o comunismo, né? A corrupção e o comunismo, né? E daí se montou o próprio... próprios historiadores, inclusive, adulteraram, inclusive, informações. Por exemplo, uma das pesquisas que o João Goulart tinha em torno de 60 e poucos por cento, ganharia no primeiro turno, ao contrário do que se publicou na época e depois também, de que ele estava desmoralizado e assim por diante, como o Temer hoje, né? Aí entra o poder da mídia, né? Isso, ou seja, a mídia, mas não só a mídia, como eu lembrei, o Golbery, depois de que aposentado, vai para os Estados Unidos, volta com a tarefa, e é o coordenador executivo de institutos, o IPS, né? Instituto de Pesquisa, Estudos e outros, que inclusive numa CPI, daí eu até sugeriria para quem gostasse de saber um pouco mais de detalhes, o dia que durou 21 anos, do Flávio Tavares, tem na internet, no YouTube, dá para pegar e olhar, e mostra isso que eu estou fundamentando, ou seja, essa montagem, né, desse quadro, né, financiado pelos norte-americanos, que financiaram deputados, como também financiaram campanhas, ou seja, eu era pequenininho nos anos 60, antes na TV, no cinema que a gente ia, tinha umas propagandas. E esses passavam nas fábricas, a ameaça do comunismo. Tem os vídeos que tu pode procurar na internet. Então, que loucura, não? O que aconteceu lá? Uma articulação, a desculpa era Cuba, não sei o quê, mas uma apropriação, uma subordinação dos interesses do país. E aí que é o mais... Triste não, porque quem estuda a história vê, porque as Forças Armadas, como elas são descaradamente o bastião de defesa das classes dominantes, o discurso nacionalista, ou seja, todos os militares nacionalistas que preservam, que defendem o país, a nação que deveria, isso que está na Constituição, inclusive muitos deles, milhares, agora está sendo publicado um livro, foi publicado no ano passado, centenas de militares, milhares de militares que foram caçados, aposentados, porque não eram comunistas, socialistas, nem subversivos, mas sim nacionalistas, que era incompatível com esse projeto. Que loucura. Né? Então, isso foi construído do ponto de vista político, né? A desmoralização da política. Né? Do ponto de vista social, as políticas que foram desenvolvidas, a teoria do capital humano na educação, né? A construção privilegiada de relações com os norte-americanos, né? E simbólico, junto à classe média, junto às religiões, na época que era predominante a Igreja Católica, mas também em outros meios, uma produção simbólica do inimigo a ser combatido, que queria vir acabar com tudo. Né? Que alguns grupelhos hoje fascistas ainda se lembram e recordam, né? A conjuntura internacional é completamente diferente. E, na verdade, toda essa narrativa daquela época, reforço de novo, porque é importante que as pessoas compreendam e se apropriem dessas informações, não é, Carlos? Para conseguir enxergar o que passamos hoje, o que vivemos hoje. Sim, se assemelha muito ao que está acontecendo agora. Temos grupos fascistas com auxílio, né, ou dominados pela mídia, aí também é algo a se discutir, mas a mídia sim faz muito esse papel. Hoje em dia temos grupos que estão disseminando esse tipo de informação, e a questão do avanço do comunismo vem muito também, né, porque a gente tem ouvido de absurdos hoje em dia. Lembro do termo cidadão de bem, que falamos aqui em outro momento, que retornou e que não é algo de agora. As passeatas pela família, que também eram muito comuns naquela época, contra a corrupção, a demonização de partidos ou da política em geral. Então, há muitas semelhanças,
E as pessoas precisam entender que, sim, o que a gente está vivendo não é apenas um momento ruim economicamente, uma fase difícil. O que a gente está vivendo é, sim, um golpe, e ele foi articulado e está sendo arquitetado por um grupo, né? E para fora do Brasil. Isso, as pessoas precisam compreender isso, né? Isso, destacar... Pode encerrar, não vou destacar aqui, vai ter uma música depois e vamos voltar aqui para comentar detalhes da palestra, mas destacar que alguma novidade aqui, essa é a questão que nós vamos discutir, detalhes das políticas vêm sendo desenvolvidas, mas eu destacaria um aspecto maior. Eu acho que talvez o golpe que aconteceu no Brasil primeiro, ele não foi só no Brasil, aconteceu em outros países da América Latina, né? Sim. Mas faz parte de algo maior, muito... o Intercept, um site de notícias que anda por aí, que dá para acessar, ele tem um artigo essa semana que mostra algo que nós comentamos em outros programas, que quase não saiu na mídia, que é o financiamento desde 2001 e a capacitação de todos esses guri que andam por aí, o Kim Kataju, Kataguiri, não sei o que foi demitido agora, parece, da Folha, né? O outro, aquele do site que na semana passada foi intimado e disse que era dono, que por sua vez é sócio em outros 2 sites do dono do MBL, né? E de que esses grupos são financiados por em torno de 10, 15 empresas, como Riachuelo, etc, etc. Que esses todos os grupos, esses que eu estou falando, essas pessoas, elas vêm participando de grupos de formação da Fundação Atlas, que tem articulações com o Departamento de Estado norte-americano e financia e faz uma rede articulada com o Instituto Milênio e outros, né, para disseminar os ideais libertários, né, que são, na verdade, o discurso liberal e neoliberal radical. Isso está aí na internet. Depois da musiquinha eu dou um pouco mais detalhes e vou destacar algumas ideias centrais disso que eles falam, para associar com o nosso debate sobre e também as lutas que estão programadas agora para abril. Perfeito, vamos lá. E eu sempre fico com vontade de comentar várias coisas junto, mas a gente vai para o intervalo, porque já estourou o tempo, e depois a gente volta. Vamos lá.